Boa noite, irmãos. Nós louvamos a Deus pelo que Ele tem feito, pelo que Ele ainda fará. A gente deu uma série sobre eleições e terminamos na quarta-feira passada. Então, nesta quarta-feira nós vamos retomar os salmos. O último salmo que a gente começou a estudar foi o Salmo 28. Então a gente viu a parte 1 desse salmo e hoje nós vamos ver uma segunda parte desse salmo. Na primeira parte nós enfatizamos a expressão de que Deus é a nossa rocha, é nele que nós estamos firmados. Que se Deus não nos abençoar, não nos ajudar, com certeza nós desceremos ao abismo. Abra sua Bíblia para o Salmo 28. Ele é um salmo de Davi, um salmo messiânico. É um salmo muito importante. Hoje ele é dividido em duas partes. Os primeiros 5 versículos, nós vemos o salmista orando, pedindo a Deus, e parece não haver resposta. Eu dei como título para a nossa mensagem: Deus silencioso não é Deus morto. Então, muitas vezes o nosso Deus silencia e parece que é como os deuses pagãos, a quem os pagãos oram e não recebem respostas. O que significa o silêncio de Deus? A segunda parte mostra a oração respondida de Deus. Na primeira parte, o tempo em que a oração não foi respondida. E é um longo tempo, que parece que Deus não vai responder nunca. Parece que Deus está surdo. E lembra que o surdo-mudo, ele é mudo porque ele é surdo. Ele não aprendeu a falar porque também nunca escutou ninguém falando, que é a maneira normal das pessoas escutarem. Vamos ler todo o salmo e depois nós vamos trabalhar com, basicamente, esses 5 versículos de uma forma geral, mas basicamente essa primeira e segunda parte, ou seja, o primeiro e o segundo versículo, onde o salmista diz: a ti clamarei, ó Senhor, rocha minha. Então ele deu ênfase nessa expressão rocha minha, a fidelidade de Deus na primeira mensagem. Porque não importa o que está acontecendo, nós podemos confiar em Deus. As palavras de Cristo são rocha. Cristo disse: aquele que alicerça a sua vida sobre as minhas palavras, escute e as pratica, é o homem que edificou sua casa sobre uma rocha. Uma rocha é algo que você pode contar, por exemplo, uma montanha, que está se referindo a uma montanha, existe uma montanha muito famosa, a rocha de Gibraltar. Ela é muito famosa. Ela está lá, poderosa, ninguém consegue destruí-la ao longo dos séculos, dos milênios. Então a rocha é algo firme, diferente da areia que falou Jesus Cristo. Então o salmista começa aqui chorando e chorando alto. Ele diz: a ti eu oro, ele diz assim: a ti eu clamo. Aqui é quase como fosse um choro gritado: ó Senhor! A ti clamarei, ó Senhor, rocha minha. Não emudeças para comigo. Emudecer é ficar mudo, silencioso. Não suceda que, calando-te tu a meu respeito, novamente ele volta a falar desse silêncio de Deus.
que eu me torne semelhante aos que descem a cova. Então ele faz uma petição. Por favor, escute, ouça, né? Ouve a voz das minhas súplicas quando a te clamar, quando levantar as minhas mãos para o oráculo do teu santuário. Nem me arremesses ou me arraste com os ímpios. Deixa eu me colocar aqui nessa versão mesmo. Não me arremesses, não me lances, né? Fora. Ou não me arrastes com os ímpios e com os que praticam a iniquidade. Porque o ímpio ele é arrastado. Ele é arremessado, ele é lançado no abismo por conta da sua vida pecaminosa. Versículo 3 diz que falam de paz ao seu próximo, mas têm o mal no seu coração. São hipócritas, falsos, né? Aí o Davi aqui no verso 4 faz uma oração invocatória. Retribui-lhe segundo as suas obras e segundo a malícia dos seus esforços. Dá-lhe conforme a obra das suas mãos. Envia-lhe a sua recompensa. Aqui o Davi está dizendo que o que fizeram a ele requer que Deus faça justiça, que Deus faça vingança. Então Davi diz que o próprio Deus faça. Versículo 5. Porquanto não atentam para as suas obras, são ímpios, são ateus. E há dois tipos de ateu: aquele que diz com a sua boca e tenta argumentar que Deus não existe, e aquele que diz que Deus existe, até religioso, mas que vive como se Deus não existe. Ele não faz conta do que Deus diz ou deixa de dizer sobre as questões da vida. Então não atentam para as obras do Senhor, nem para o que as suas mãos têm feito, pelo que os derribará e não os retificará. Então essa é a primeira parte do salmo. Uma oração que até o momento não foi atendida, mas o salmista continua confiante de que essa oração vai ser atendida. Então ele começa a segunda parte, já louvando a Deus, porque não sabemos se ele recebeu a resposta ou se ele está dizendo, mesmo sem ter recebido a resposta, eu sei que eu vou receber. Então ele diz, bendito seja o Senhor, porque ouviu as minhas súplicas. Então aqui a oração foi respondida, demorou, mas chegou. Lembra que o pessoal diz que Deus demora, mas não falha? Ou então não é que Deus demora, é que nós é que somos apressados, queremos receber antes da hora, né? Então ele diz, bendito seja o Senhor, porque ouviu a voz das minhas súplicas, o Senhor é a minha força e o meu escudo, nele confiou meu coração e fui socorrido. Aqui a resposta chegou, pelo que o meu coração salta de prazer. Lá nós vamos fazer um paralelo desse salmo aqui, que é messiânico, é uma profecia também do que Cristo vai sofrer. Vamos fazer um paralelo entre essa primeira parte do silêncio de Deus e a oração de Jesus Cristo no Getsêmani, na prensa de oliva, quando Jesus Cristo orou e nós vimos o silêncio de Deus. Aqui nessa primeira parte é como se Davi estivesse no jardim do Getsêmani, orando numa situação semelhante à de Cristo. Porém, como Cristo não foi livrado naquela hora que ele estava pedindo, mas depois que ele estava no sepulcro, Deus o ressuscitou e lhe deu vitória completa e perfeita. Então nós encontramos na vida de Cristo os dois momentos. O momento em que a oração não é escutada, você precisa passar por aquela provação, e você não pode dizer a Deus, já passou muito tempo. Você pode até dizer como Davi, Senhor, por favor, responda, está doendo, está difícil. Mas vamos ver o que foi que Davi fez. Vamos ver o que foi que Jesus Cristo fez.
Então ele volta a dizer aqui, ele se dirige ao povo, ele diz: o Senhor é a força do seu povo, também a força salvadora do seu ungido, do seu Messias. É a força do Cristo, não é isso? Salva o teu povo, ele ora pelo povo, e abençoa a tua herança, apacenta-os e exalta-os para sempre. Senhor Deus, nosso Pai, fazemos nossa oração de Davi, do nosso Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes o nosso cálice está bem amargo, bem azedo, bem doloroso de beber. E em aflição pedimos que o Senhor faça passar esse cálice. Mas como Jesus Cristo, que nós estejamos prontos a fazer Tua vontade completa, beber o cálice que o Senhor tem permitido ser destinado a cada um de nós. Nos ajuda em nome de Jesus Cristo. Amém. Por favor, Senhor, escuta, me escuta. Agora, Senhor, já passou muito tempo. Você já fez uma oração assim? Davi está chorando. Você já experimentou o momento de solidão que só está você? Embora tenha gente por perto? Sofrimento, tristeza, rejeição. Já se sentiu rejeitado? Já foi traído? Já passou pelo sentimento, a picada é como a picada de uma serpente da traição? Já ficou desanimado quando lhe fizeram injustiça? Isso aqui descreve o contexto em que Davi estava. Ele estava sozinho, seu sofrimento, a sua tristeza. Ele era rejeitado por grande parte da sua nação. E nesse contexto de solidão, sofrimento, tristeza, rejeição, traição, desânimo, porque desanima. Tem momentos da vida que a coisa, né, parece que o chão falta. E você ora e parece que ninguém está escutando. Aí onde muitos se desviam. Já pedi, orei, e o Senhor não me deu, agora eu vou fazer besteira. E faz. Mas nem Davi e nem o Senhor Jesus Cristo fizeram isso. Eles são exemplo para nós. Ele chora alto, ele grita em sua hora de desespero, que alguns autores chamam a noite escura da alma, em que parece que está tudo escuro. Não sabemos exatamente se foi logo naquele início em que Saul perseguia ele, ou Absalão. Então nós não sabemos qual foi a ocasião em que Davi passou isso. Mas o interessante é que isso pode se aplicar a cada um de nós. Aqui, esses primeiros 5 versículos, eles são, poderiam pensar em termos das cores. É dito que o roxo é a dor, da amargura. Tanto quando a pessoa leva um soco, como é que fica? Fica roxo. Então, esses primeiros 5 versículos aqui tem a coloração roxa. O sofrimento intenso, da angústia existencial e espiritual, principalmente porque o céu parecia calado. Eu fui atrás dessa palavra aqui, onde diz: não fique silencioso, não te emudeças para comigo. O salmo foi escrito no hebraico. Eu fui no interlinear do hebraico, que faz um paralelo entre o
que foi dito na língua original hebraica e os idiomas modernos, como inglês, português. No hebraico, o que está escrito é mais ou menos assim: Le David Eleká Yahué Ekra Suri Al Teherash. Salmo de Davi. A ti, Jeová, eu choro, minha rocha, não fique silencioso. Aí você vai encontrar a palavra Sharash. Tem duas palavras para silêncio na Bíblia. Essa aqui, Teharash, especificamente Harash, significa ser surdo. E por causa de ser surdo também fica mudo, expressando que como se Deus não tivesse ouvido a oração, e como não ouviu, não ia dar resposta. Tem uma segunda palavra, e aqui que eu vou fazer o link com o Getsemane, ou Getsemane, a prensa de oliva, ou Getsemane, como geralmente muita gente diz. O Getsemane, aquele jardim. A palavra Getsemane significa prensa da oliva. A oliva era colocada em uma prensa esmagada até sair o azeite. Então era lá que Jesus Cristo ia ser esmagado emocionalmente, espiritualmente, existencialmente. E a palavra aqui é Shahar, ou Kahar, para a ideia de ficar quieto, silencioso em relação a alguém. No caso do salmista, em relação a ele próprio. No Salmo 22 ocorre essa palavra, 22 e o versículo 1, que é um salmo messiânico se referindo a Cristo. O salmista diz: Deus meu, por que me desamparaste? São palavras que Cristo ressuscitou na cruz do Calvário. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alonga das palavras do meu bramido e não me auxilias? E aqui você tem essa palavra para ficar distante e não escutar uma petição. O texto paralelo, que eu uso como paralelo aqui do Salmo 28, é Mateus 26, 36 a 46. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane, ou seja, prensa da oliva, e disse a seus discípulos: assentai-nos aqui, enquanto vou além orar. Lembra que daqui ele ia sair preso, desse jardim ele ia sair preso, ia ser torturado, passar toda espécie de suplício e finalmente crucificado e levado à morte. É uma hora decisiva na vida dele, crucial, de onde vem a palavra cruz. E o que fazer nessas horas cruciais? Ele ora, vou orar. Só que o céu parece calado, silencioso. Olha o que é dito. E levando consigo Pedro e os dois, foi com os 12, deixou talvez na entrada do jardim os 12, pegou 3 e levou com ele. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. A angústia a angústia no seu auge é a emoção mais, vamos dizer assim, excessiva que um ser humano pode ter.
Nós vamos ver que ele chega a suar gotas de sangue. Versículo 38. Então ele disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Tristeza de morte. Ficai aqui e velai comigo. Indo um pouco mais para adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai. Ele então começa a petição dele: se é possível, passe de mim este cálice. E o cálice era todo o sofrimento, simboliza todo o sofrimento que ele tinha de beber. O cálice do julgamento que ia ser derramado, toda a maldição, todo o inferno sobre a humanidade, ele iria beber. Por isso que quem nele crê é salvo. Ele diz: passa de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos. E disse a Pedro: então, nem uma hora pudeste velar comigo? Ele estava absolutamente só, embora com 12 pessoas perto. Ele diz no 41: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, orou dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim sem eu o beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou outras vezes dormindo, adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-os de novo, pela terceira vez, foi orar, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse: dormi agora e repousai. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. Vamos fazer um paralelo entre esse salmo, entre aqui esse evento importantíssimo na vida de Cristo e o salmo. Você lembra que Jesus Cristo aqui está orando intensamente. Essa experiência no Getsemane é como se fosse uma prensa. Foi dessa prensa que saiu o sangue que nos salva. É do prensar oliva que sai o azeite, que é riqueza e alimento. Então nós vemos que ele, como Davi, está numa tristeza imensa. Diz que leva consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, João e Tiago, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Aqui nós fazemos um paralelo também com o profeta Isaías, no 53, verso 6. Diz que todos nós andávamos desgarrados, perdidos como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Aí é o cálice que ele tinha de beber. Sofrimento vicário, não por conta do pecado dele, mas do nosso. Minha alma está cheia de tristeza até a morte, diz no versículo 38. Então, no Lucas 22, 42, ele diz: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Ele diz isso nos 3 evangelhos que narram isso. O sofrimento era tão intenso que o próprio Filho de Deus, que nunca teve pecado, clamava ao Pai para escapar dele, desejava escapar dele. O que Cristo fez foi a coisa mais dolorosa, mais triste, mais aflitiva. Por isso que Cristo pode entender qualquer pessoa em qualquer fase existencial, social, familiar, religiosa da sua vida. Não tem um sofrimento no corpo, na alma, no espírito que alguém passe que Cristo não passou. E o salmista, naquele momento, passava algo parecido por Cristo. Os inimigos o cercavam por todos os lados com a ordem de matá-lo. Então chega um momento que sua aflição é tão grande que ele chora: a ti clamarei, Senhor.
Ele chora alto. Então, aquele lugar lá, aquele jardim de oração, era oração em meio à tristeza, em meio ao perigo, em meio a um sofrimento incomensurável. O profeta Isaías, no capítulo 53:5, diz que Cristo foi ferido por nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Moído, era um sofrimento terrível. E o de Davi era tão grande, ele disse: se o Senhor não chegar em tempo, eles vão me jogar na cova. E ele estava só. Davi estava só. Embora cercado de homens, ele sabia que se Deus não chegar, eu estou perdido. Jesus Cristo sabia que só o Pai poderia passar o cálice. Ele estava só. Em Mateus 26:40, voltando para os seus discípulos, achou-os dormindo, não estavam orando com ele. Ele disse: nenhuma hora pudeste velar? Da primeira vez, da segunda vez achou de novo dormindo, não estavam com ele, não estavam com a mesma ansiedade e o mesmo sentimento que ele. No Salmo 69:20, ele diz: afrontas-me quebraram o coração e estou fraquíssimo. Esperei por alguém que tivesse compaixão, mas não houve nenhum, e por consoladores, mas não os achei. Veja que a situação de Davi é semelhante à de Cristo. Em João 19:28-30. Depois, sabendo Jesus que já todas estas coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Isso já na cruz. Então, estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, que era para diminuir o sofrimento de quem estava na cruz. E encheram, ele pediu água. A água não diminuiria a dor, diminuiria o sufoco. E o seu sangue estava todo se esvaindo. Então a sede de Cristo foi a maior que alguém já possa imaginar. A coroa de espinho lhe dava dor de cabeça maior que um ser humano já passou na terra. A falta de ar, ele não podia respirar, e a cada respirada, os pregos nos pés, no nervo, lhe dava a dor mais lacinante, mais terrível que alguém já passou. Então ninguém vai dizer nesse planeta: Cristo não entende o meu problema. Eu passo por uma situação que não dá para Cristo entender. Ele diz, lá em Hebreus 4 diz: ele passou todo o sofrimento para dizer para nós: eu sei que você está passando, eu sei bem que você está passando, eu passei pior do que você. Você está achando que o seu está difícil, o meu foi mais difícil que o seu. Multiplica o seu sofrimento por 1 milhão e você vai ter uma ideia do que eu passei. Por isso que eu posso entender. Aí, pondo aquela mistura de vinagre no isopo, tinha uma espécie de erva, tipo uma vassourinha que embebia líquido, e lhe chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Inclinando, na realidade ele rejeitou o vinagre, né? Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Então o sofrimento de Cristo foi intenso. Então o salmista diz: Senhor, eu estou absolutamente só. Eu estou fraquíssimo. Meu coração está despedaçado. Não encontrei ninguém que tivesse compaixão de mim, nem ninguém que quisesse me consolar, até porque há momentos que só Deus pode nos consolar. E a solidão muitas vezes é boa, que nós aprendemos a andar com Deus e conversar com Deus. Já que só temos Ele, temos de nos termos com Ele, né? Então, nessa situação, a oração já é agonizante.
o salmista diz: não suceda calando-te tu a meu respeito, que eu me torne semelhante aos que descem a cova. Em Lucas 24:44 diz que Cristo em agonia orava mais intensamente, o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue. A medicina já tem dado sua opinião sobre isso. Tem momentos em que a pessoa pode estar numa ansiedade, num pavor tão grande, numa situação limite de angústia tão terrível, que ela pode, a gotículas de sangue se misturarem a seu suor. Teve um homem que ele foi condenado à pena de morte. O desespero dele durante a noite foi tão grande que o cabelo dele de manhã estava branco. Oração agonizante. Posto em agonia, orava mais intensamente. Em Hebreus 5:7, acerca de Cristo diz: o qual no dia da sua carne, oferecendo com grande clamor, a mesma palavra que Davi usa, choro e lágrimas, orações e súplicas ao que podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. E agora, como é que nós devemos agir? Cristo ora a primeira vez, e qual foi a resposta? Silêncio. Cristo clama, chora. De acordo com Hebreus, ele também estava chorando, igual a Davi. E qual foi a resposta do céu? Silêncio. Qual foi a resposta do Pai Celestial? Calado. Silêncio sepulcral, como se Deus tivesse morto. Por isso que eu botei como título: Deus silencioso não é Deus morto. O povo de Israel, quando estava em Canaã, eles passaram 430 anos em Canaã. Aliás, no Egito. 430 anos no Egito, sofrendo. Mas ao mesmo tempo, eles estavam na terra de Gósen, que era uma terra boa, que tinha muita vegetação, muitas frutas, verduras. Tanto que no deserto eles sentiram saudade da fartura que tinha lá no Egito. E lá, quando os judeus entraram na terra, entraram no Egito, entraram 70 pessoas, 70 almas, como é dito lá no sermão de Estevão. E o livro de Gênesis. Quando saiu de lá, saiu uma nação inteira, cumprindo a promessa de Deus. Mas Israel, naquele ambiente hostil dos cananeus, só poderia se tornar uma nação se fosse protegido por uma nação grande. E foi nesses 400 anos, trabalhando como escravo para os judeus, que eles se tornaram a maior nação do mundo. Deus estava agindo mesmo silenciosamente. Então Deus estava agindo. Então, qual é o exemplo que Cristo dá para nós? Mateus 26:39 diz: e indo um pouco mais adiante, prostrou-se com seu rosto. Prostrar-se é submissão, é definição de oração. Por isso que no Saltério, no livro dos Salmos, quando fala de adoração, tem essa expressão de se prostrar. Prostremos-nos, nos abaixemos, mostremos que nós reconhecemos quem é o Senhor absoluto. E aqui Cristo mostra completa submissão. Eu estou pedindo para o Senhor passar o meu sofrimento, mas se o Senhor acha que é preciso eu passar, eu estou pronto. Davi não se desviou, Cristo não se desviou. Passe de mim esse cálice, todavia não seja o que eu quero. Aqui é a grande lição para nós. Quando você está em angústia, está em problema, você vai para Deus: Senhor,
me dê o que eu estou pedindo, porque se o Senhor não me der... Teve uma senhora, deixa eu dar uma ilustração aqui, teve uma senhora que ela orou muito por um filho. Aí finalmente a criança nasceu. Pequenininho ainda bebê, a criança pegou uma doença lá e estava para morrer. Aí não narra bem se é na Idade Média ou já depois que saiu da Idade Média e que ainda tinha enforcamento. O fato é que a criança muito doente, a mãe entra no quarto e diz: olha, Senhor, eu tenho te servido até agora sem te exigir nada. Eu pedi, não exigi um filho. O Senhor me deu. Agora eu digo para o Senhor: se o Senhor tirar o meu filho, eu nunca mais faço uma oração para o Senhor. Eu nunca mais oro para o Senhor. Eu não quero mais nada com o Senhor. Eu vou ser uma rebelde, uma ateia. Ela orou assim, desde uma semana a criança estava boazinha. O menino cresceu. Se transformou num bandido perigoso. No dia do enforcamento dele, ela entrou naquele quarto de novo para orar e dizer: ó Senhor, por que o Senhor não levou quando ele era pequeno? Deu para entender aí? Quando o menino era pequeno, ela botou Deus na parede: faça a minha vontade. Então, sempre que a gente manda Deus fazer a vontade de Deus sempre é melhor para nós. Se o menino tivesse morrido quando era pequeno, ela não ia passar uma dor muito maior depois de ter convivido com ele e ele grande. Primeiramente, na vida dele de crime, de prisões, ela sofreu muito. Ele fez ela sofrer demais. E finalmente, no dia da morte, ela disse: por que o Senhor não levou quando era menino? Esqueceu, né? Mas Cristo diz: faça-se o quê? A tua vontade. Renúncia total à própria vontade. O que é que acontece, irmãos, quando nós abrimos mão da nossa vontade e deixamos Deus fazer a dele? Mesmo que tenhamos que passar pela morte, Deus nos ressuscita. Em 1 Coríntios 15, 22 diz: porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Então, pela vontade rebelde de Adão, todo mundo morre, porque Adão não quis fazer a vontade de Deus e trouxe a morte para todo mundo. Porque Cristo disse: seja feita a tua vontade, não a minha? Aí aqui diz que por causa de Cristo ter feito a vontade de Deus, todos nós podemos ter vida. Na submissão total à vontade de Deus, nós temos vida. Para concluir, Cristo se submeteu ao Pai e pagou a pena pelo nosso pecado, nos conquistando vida. A minha pergunta: você está disposto a dizer a Deus: Senhor, eu tenho te pedido muitas coisas, mas não faça a minha vontade, eu não sei o futuro. Lembra aquela mulher da criança? No desespero da nossa alma, nós muitas vezes queremos pôr Deus na parede, tipo aquela mulher. No versículo 2 do Salmo 28 diz: ouve, ó Senhor, ouve as vozes das minhas súplicas quando a ti clamar, quando levantar as minhas mãos para o oráculo do teu santuário. Nós vamos, na próxima quarta-feira, ver que oráculo do santuário é esse. Ele ora por justiça. Nós vamos ver quanto vale a pena esperar que Deus faça justiça. Para encerrar, vamos ficar de pé e orar. E nessa oração, entreguemos a Deus a nossa vontade. Parece que o que nós queremos é bom, é certo,
e vantajoso. E Deus está dizendo, eu não quero te dar isso. E nós insistimos. E faz como a mulher que era rica e colocou uma empregada só para satisfazer as vontades do filho dela. Um moleque birrento que vivia exigindo da empregada toda espécie de coisa ridícula. Aí um dia o menino deu um grito, lá estava com a mulher no jardim, aí o menino deu um grito. Aí a mãe do menino lá da sala gritou, fulano, eu não disse que você desse tudo que o fulaninho quisesse? Mas patroa, não quero saber, faça a vontade dele. Daqui a pouco o grito do menino foi maior do que o primeiro. Ela disse, ó fulano, eu não disse que desse. Ela disse, eu dei. Ele me pediu uma abelha que estava aqui e eu permiti ele pegar. Então muitas vezes nós estamos pedindo uma abelha, uma cobra, e Deus diz, já quieta de pé. Já quieta, né? Se eu não estou te dando é porque... Já quieta, Rosângela. Tu está me pedindo, eu não estou te dando porque eu sei o que está por trás desse negócio que tu está pedindo, né? A abelhinha bonitinha, né? Esconda aquele ferrãozão dela, né? Já quieta, Lucélia, já quieta. Submissão à vontade de Deus, é a grande lição aqui. Orar intensamente, não ter medo da solidão. Não ter medo da solidão, mas usar a solidão, fazer da solidão a nossa amiga, para orar a Deus e dizer, Senhor, eu vou continuar pedindo o que eu quero, mas totalmente rendido à tua vontade, à tua resposta, seja qual for que o Senhor der. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado por esse tempo aqui, no nome de Jesus Cristo. Amém. Boa noite, meus irmãos.